Voltando com o programa Redação no ar para falar de educação. Agora estamos recebendo o secretário de Educação de Estrela, Paulo Gustavo Sendo, para falar de investimentos, de melhorias e ainda de condições que seguem sendo revistas um ano após a enchente. Ainda tem questão psicológica afetada de infraestrutura, de educandários que foram atingidos também pelas águas em maio do ano passado. Tudo bem, secretário Paulo Gustavo Sendo? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Nascimento. É um prazer estar aqui na Rádio Independente, podendo falar novamente desse tema que tanto nos move, nos toca, que é a educação. Então, vamos falar aí de uma forma geral como é que está sendo esse início de trabalho seu, na educação, da gestão da Karine Schwingel, né? Mudaram algumas situações, né? Mudou partido, mudou a forma de gestão. O que dá para falar em termos de atualização ainda do que vinha do ano passado para esse início de gestão? Perfeito. A educação, na maioria das cidades, em todas, a educação e saúde, né? Principalmente, são prioridades. E a prefeita Karine, além da saúde e da educação, ela tem um olhar muito forte à questão habitacional, que tanto nos tocou, né, em relação a essas últimas tragédias que passamos. Mas em relação à educação, contextualizando, a Cidade Estrela hoje ela tem 21 escolas, atende diariamente 4.000 alunos e é composta por aproximadamente 800 servidores. Então é praticamente outra prefeitura dentro da prefeitura. Né? A prefeitura como um todo tem 1.200 profissionais, por exemplo, toda ela. 800 desses são educação. E eu, com muita seriedade, eu digo que como a educação ela presta, né? Ela faz um serviço público, ela é de imediato, ela logo impacta muita gente. De um dia para o outro, por exemplo, uma situação dentro de um dos estabelecimentos de ensino, ela impacta praticamente toda a cidade. A gente fala de 4.000 alunos, contando, por exemplo, que tem o pai, a mãe e o aluno, fazemos vezes 3, são ligeirinho, 12.000 pessoas numa cidade com 30.000, então a metade da cidade quase eu impacto de um dia para o outro. Né? Então esse é o cuidado da educação. E a educação ela não é só pedagógica, Ricardo. A gente tem um olhar muito forte para o pedagógico, sim. Logo mais falaremos de alguns investimentos na área pedagógica, mas a educação também é alimentação escolar, é cuidado, é transporte do aluno. Nós precisamos cuidar do ambiente escolar. Também trarei alguns investimentos na área de infraestrutura. Então, são muitos setores dentro da pasta educação para cuidar do nosso aluno, levar a alimentação para ele diariamente, transportá-lo até a escola, ter todo o cuidado, além do ensinamento lá do espaço escolar. Né? Antes, fora do ar, a gente conversava, né? E o secretário falou, Marcelo, Ricardo, a gente ainda tem uma preocupação com o pós-enchente, vem de encontro a isso que você falou, né? No cuidado com as famílias. Exato. Nós viemos com um olhar muito forte na formação profissional. Né? Nós recuperarmos essa lacuna que é fruto ainda lá de uma pandemia, do claro, aluno home office. E aí depois, emendou uma coisa na outra. Né? Exato. E esse olhar formativo, ele também precisa levar em conta muitos dos profissionais que hoje ocupam a educação, mas que tiveram na sua formação um EAD, por exemplo. Vocês têm a família e o professor para cuidar, né? Não tiveram o chão de fábrica, que a gente chama, né? Então, é uma lacuna muito grande que eu tenho entre aquele professor experiente, que já vem trabalhando há muitos anos na educação, e daquele professor mais novo, que não teve o chão de fábrica. E no meio disso, eu preciso inserir novas modalidades de ensino que atendam aos alunos de hoje, dito nativos digitais, por exemplo, né? Como eu consigo inserir novas tecnologias a partir de práticas mais antigas ou a partir de professores que não tiveram na sua formação o uso da tecnologia educacional. Então, é um desafio muito grande, muito grande. E dentro desse nosso olhar formativo, um dos investimentos, ele aborda justamente o socioemocional, não só do meu aluno,
mas também do professor e das famílias, né? Porque, de novo, é com muita seriedade que a gente aborda o tema, porque nós temos hoje na rede de ensino alunos que passam 8 horas, 6 horas, 7 horas por dia junto conosco e saem de manhã de casa, quando os pais vão ao trabalho, e retornam para casa cansados, com os pais também cansados, e que logo mais estão dormindo. Então, a própria convivência, ela se dá muito mais na escola do que em casa. Essa é uma realidade hoje em dia, né? Uhum. Imagina para grandes centros, para pessoas que têm que sair 2, 3 horas antes, pegar a condução, ir para o trabalho e voltar. Exato. É uma realidade aí que faz parte da vida no dia a dia. Bom, falar um pouco além desse desafio, né? O que vocês estão fazendo para atender esse desafio, para melhorar a condição do professor, dos alunos também, esses investimentos aí que a Secretaria da Educação tem feito em Estrela? Perfeito. Um dos olhares bem atentos que a gente tem é em relação à lista de espera das nossas escolas de educação infantil. É um dilema nas cidades ascendentes, né? Porque entendemos que a lista de espera está diretamente ligada ao desenvolvimento da cidade. A gente olha com essa responsabilidade para a lista de espera das EMEIs. As empresas, elas buscam a cidade onde as famílias conseguem colocar, tem lugar, tem escola para colocar os seus filhos, para poder se instalar e ter a mão de obra qualificada, né, a mão de obra necessária para a própria empresa. Então, em números, por exemplo, nós recebemos a educação em Estrela com 403 crianças na lista de espera. É um número muito expressivo. Trabalhamos muito, principalmente na reabertura das escolas que haviam sido fechadas na gestão anterior, em consequência também da enchente, para a reabertura dessas escolas, reorganização de espaços escolares. Nós trabalhamos muito junto das famílias para entender quais que são as necessidades, porque um outro desafio foi também trabalhar com a migração das pessoas dentro da própria cidade, onde elas perderam suas casas, onde foram atingidas, elas foram para outros bairros. E na educação a gente observa também um quesito que chama zoneamento. Eu preciso colocar a criança no local mais próximo da sua residência. Então, das 400 crianças que nós recebemos em janeiro na lista de espera, em números, geramos já 365 novas vagas na educação infantil. Só que isso não significa que hoje eu tenho só 40 na lista de espera, porque a roda continua girando e nós tivemos 160 novas inscrições de janeiro a maio. Então, das 400 que eu recebi, nós geramos 360, só que tivemos 160 novas, né? Hoje eu estou praticamente com 200 crianças na lista de espera. Reabrimos EMEI Arroio do Ouro, reabrimos EMEI Raio de Sol, reabrimos EMEI Cantinho do Lar, e estamos em trâmites para colocar a EMEI Pingo de Gente, que hoje é atendida em outra escola, numa repartição estadual, que é uma parceria forte que a gente também fez com o Estado, dentro do IEM, que é uma escola de magistério, onde conseguimos unir o útil ao agradável, né? Os alunos em formação, os estudantes que ali estão, poderão fazer as suas práticas já dentro da própria instituição. É só a Pingo de Gente que falta ainda? A Pingo de Gente falta realocar. Sim, só essa. Só essa. E quando é que deve ir para o IEM? Nós já toda a documentação foi encaminhada para o Estado, a gente está aguardando somente a parte legal, que é a publicação no Diário Oficial. Temos, inclusive, Ricardo, uma empresa parceira já para fazer as adaptações necessárias dentro do IEM para a faixa etária que ali vai estar ocupando, né? Destacar também, dentro dessa reabertura das escolas, que teve sim uma participação muito forte do governo, evidente, mas também uma parceria ímpar com empresas, né, o setor privado, muitas de fora, inclusive os CPMs das escolas, o Ministério Público que trabalhou junto com nós para poder restabelecer essas escolas. E ainda anunciamos na semana passada uma verba da Defesa Civil para o reestabelecimento da Cônego, da Cantinho e da Raio de Sol, com mais de 300 mil reais, quase 300 mil reais, para nós conseguirmos investir nessas escolas naquilo que não conseguimos atender
antes, um pouco atrás, né? Como, por exemplo, pintura de esquadrias, pintura de fachada, organização do espaço interno, alguns telhados, forro, enfim, manutenção predial. Sobre a Pingo de Gente, é definitivo ou é temporário ficar ali na IEM? Ou ela vai ter um prédio próprio depois? Vai ter um prédio próprio, muito bem. É provisório, então? Provisório. Nós estamos dentro desse pacote de novas escolas, são 10 que o município de Estrela conveniou com o governo federal. Só para ilustrar, das 30 escolas que o Estado recebeu do federal, 10 são de Estrela. 10 são de Estrela. São novas. São novas. E nós estamos trabalhando muito forte para conseguir organizar essa documentação necessária e fazer a construção dessas 6 novas. E esse processo ele é muito delicado, Ricardo, muito delicado. Até tem um pai aqui que se identifica para a gente, pediu para não identificar no ar, e ele fala, sei que não é muito a área do secretário, mas por que não pegaram esses 80 e poucos mil que vão fazer asfalto, que liga as indústrias até o Marmit, se não pode habitar o mesmo, e usaram para a educação infantil. Ele fala da escola, justamente da Pingo de Gente, Perfeito. Lá da Chacrinha, que até agora ninguém sabe onde vai ficar. Então já está dada a resposta aí. Isso. O secretário Paulo já falou que vai, por enquanto, ficar na... Isso. E é importante destacar também que são recursos vinculados, né? Muitas vezes o cidadão ele pensa que o recurso do asfalto ele pode ser usado na educação. Não pode. São recursos vinculados. Se vem uma verba, por exemplo, destinada para eu comprar um ônibus, eu tenho que prestar contas daquele ônibus. Eu não posso prestar contas do asfalto, por exemplo. Mas aí a gente briga para isso não acontecer. Né? Não, mas quando é vinculado. Não. E esse é o devolve. E isso a gente não quer, a gente quer aplicar o recurso, né? Então, aproveitamos todos que vêm, e esse é um trabalho muito delicado, como eu falava, para você conseguir trabalhar toda essa parte burocrática e atender as demandas. Nessas 6 escolas, por exemplo, que nós estamos trabalhando fortemente agora, são projetos estudados e aprovados pela Caixa Econômica Federal. Então, temos que atender critério por critério, e eu falo de um livro de muitas páginas, até o processo licitatório sair do papel, de fato, e ir para a obra, né? Bom, falou das vagas, das novas escolas que vêm aí, mas tem algumas obras ainda acontecendo. E uma importante escola, que é a Cônego, já teve o início das obras, né? Isso, a Cônego, a Raio do Sol e a Cantinho do Lar, que foram as 3 escolas contempladas com uma verba da Defesa Civil, e as equipes estão trabalhando nesses locais para... Mas está tendo aula? Está tendo aula, sim. A Cônego e a Cantinho, elas inclusive iniciaram já o ano letivo ali, foram atingidas pela cheia também, iniciaram o ano letivo ali, conseguimos reabrir no período de férias, né? A Cônego ainda um pouco antes, junto com o apoio do CPM, importante destacar. E a Raio do Sol reinauguramos, né? Reabrimos ela recentemente, bem como a Arroio do Ouro. Tem alguma que ainda falta fazer alguma obra, sem ser isso que nós já citamos? Estamos com um olhar muito atento, investindo muito nascimento na infraestrutura das escolas. Principalmente questão de telhado, né? Nos aflige muito. Ainda temos algumas goteiras, enfim, mas investimentos muito fortes e pontuais. EMEI Arco-Íris, EMEI Raio do Sol, EMEI Cantinho do Lar, EMF Cônego, Paulo Freire, Estrelinha, são Girassol, são escolas que a gente está trabalhando com equipe praticamente o dia todo, olhando atentamente para essas questões de infraestrutura. Nós entendemos, Ricardo, muito a valorização profissional, o ambiente escolar como pertinente para um aprendizado de qualidade. Então, temos esse olhar também. Faz toda a diferença. Como dizia a prefeita na outra semana, a Karine, é cerca de 1 milhão de investimentos em educação. Confere. Esse 1 milhão que a prefeita referiu, importante destacar, que são investimentos na área pedagógica. Temos agora já para o 2º semestre previsto valores significativos em algumas plataformas educacionais, principalmente para que nós possamos olhar para os índices que medem a educação. Muito bem. Paulo Gustavo Sendo, secretário de Educação de Estrela, obrigado aí pela entrevista. Sucesso para vocês aí à frente da pasta. Estamos à disposição aqui na Rádio Independente também. Imagina, Ricardo, é um prazer e sempre que
que vocês nos convidam, né, podermos levar essa informação para a comunidade é muito importante. E trago o abraço da prefeita, ainda conversamos para ela estar aqui, ela está em outra agenda agora. E pretendemos, na sequência, trazer muito boas notícias também na área pedagógica, com esses investimentos que virão para surpreender. Temos bons ventos sopram. Grande abraço, Paulo Gustavo Sendo, secretário da Educação de Estrela.